Um novo objeto acaba de ser descoberto, parece com a imagem de ontem do 3 Atlas, só que isso não é o vídeo de ontem, porque o 3 Atlas ele foi pego, pessoal, depois do periélio dele, depois desse rasante com o Sol, agora 5 de novembro e não tem cauda. Esse aqui a gente consegue notar alguma coisa, é diferente, eu digo parece com aquela imagem porque ela tem essa coisa azul, É o mesmo né, essa estilo, coisa azulada, mesmo estilo, mas não, isso aqui é um novo objeto, a gente vai falar mais sobre ele, tá? Só pra ressaltar, isso também não tem cauda, mas é diferente do 3 Atlas. Então, mais E isso é daqui do Sistema Solar. fora aquele tanto que já tem, que você falou que é um enxame. Um enxame, exatamente, né? A gente tem um enxame de cometa. De verdade, eu acho que eu nunca vi tanto cometa. No caso, eu não tô falando do 3 Atlas. O 3 Atlas, reparem que eu chamo de objeto interestelar 3 Atlas. Agora, a questão de cometas, a gente tá tendo um verdadeiro enxame. E, Cris, a China, ela liberou. A China libera a imagem do rasante do 3. Quem diria que a China faria isso antes dos Estados Unidos? Olha só, a China acabou sendo mais transparente do que os Estados Unidos. A China foi mais transparente Apesar do que que os Estados fácil, Unidos. vai, porque os Estados Unidos ainda, pelo menos tem a desculpa do shutdown. É, tem a desculpa, né, pelo menos. E, pessoal, a questão dos drones lá na Europa, os drones, simplesmente não tem explicação. Fechou todo o espaço aéreo da Bélgica. Nenhum governo, nem o da Bélgica, nem o governo da União Europeia, nenhum governo dos Estados Unidos, nem o governo de nenhum lugar consegue explicar o que está acontecendo. E continua essa história, então, fechando o aeroporto lá, Não. agora o da Bélgica. Não só aeroporto, tá? Bases e instalações que são de segurança, tipo coisas militares, coisas desse tipo. E a gente, com esse negócio do Atlas, até passou um pouco batido Não. isso, mas a coisa tá pegando Tem ainda. tanta coisa pegando, é que o Atlas ele tá chamando tanta atenção, esse objeto interestelar 3 Atlas, ele chama tanto atenção, que algumas coisas a gente acaba passando batido. Não é que não estão acontecendo não, tá? Tá acontecendo, e tá acontecendo muito, e a tempestade solar também pipocou, tá? E um alerta solar, mais uma vez pra vocês, muito sério. Agora sim, o que tá acontecendo? Devemos correr pras montanhas. Em primeiro lugar, pessoal, vamos falar sobre o nosso primeiro assunto aqui, que é simplesmente essa imagem da China. Se liga nisso aqui, Cris. Parece o Space Invader também, parece aquela que foi liberada pela Agência Espacial Europeia, tá? Eu tenho a sensação que a China poderia liberar algo além disso, mas tá, vai, o que ela liberou, vamos lá. vai? Em primeiro lugar, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ilustração artística da Tianwen-1, que tá lá orbitando Marte, no caso a China que enviou, se eu não me engano foi em 2021, e tá lá girando em torno de Marte. E aí a China finalmente posta aí, né, lá no site oficial da CNSA, que é a Agência Espacial Chinesa, posta aí as imagens. Então, ó, esse aqui é o 3 Atlas, esse aqui é Marte, em torno de Marte tá aqui a Tianwen-1, e aí, ó, durante esse rasante, olha o que ela conseguiu fazer. Olha aqui, ó, tá vendo aqui que tem um objeto, ó, é o 3 Atlas, ó. Isso aqui é o que foi esse rasante, né? Foi a menos de 30 milhões de quilômetros de distância essa fotografia foi feita. Então são imagens de 30 segundos que a gente tem. Olha lá o objeto, ali o 3 Atlas passando, e aí foi lá e bang, mirou no objeto. Tipo um GIF que ela fez, um GIFzinho? E aqui a gente tem esse GIF. Depois tem uma foto também. Vamos dar um zoom monstro aqui, o máximo que a gente conseguir, pra gente ter o máximo de detalhes. Esse é ele passando mesmo, olha lá, dá é pra ele ver. Passando. Dá pra ver. Por que essa imagem é tão estranha? Por que parece um Space Invader? É igual aquela da Agência Espacial Europeia, tá? Isso aqui... Parece um GIF do Zap Zap, sabe aqueles que você manda no Zap? Isso aqui foi feito, no caso, a Tianwen-1, para observar a superfície de Marte. Então ela não tem a resolução, então é isso que é esperado mesmo, tá? Não tem a resolução. Diferente da HiRISE, que vai ter uma resolução muito melhor. E que, inclusive, os Estados Unidos ainda continuam não liberando. Mas tem atualização, tá? A Ana Paulina Luna, já vou falar sobre o que aconteceu lá na reunião dela com a NASA. Ela teve algum resultado? Teve. Aqui, ó. Se liga nisso. Aqui a gente percebe o objeto. Parece um Space Invader, né? Basicamente isso, é um Space Invader. Pra quem não sabe, joga aí no Google depois. Space Invader. E a gente consegue notar alguma coisa de cauda e de coma? Não, eu consigo notar alguma coisa na lateral aqui, uma coisa meio... sei lá, mas também pode ser só um artefato, no caso um ruído da imagem, porque como eu disse, ela não tem resolução suficiente para mostrar esse objeto de forma nítida. Não tem, simples assim. Mas os chineses... Mas se ele tivesse cauda, apareceria alguma coisa aí. Alguma coisa apareceria. Só que estavam falando, né? No caso isso aqui, olha como as coisas estão atrasadas. Isso aqui já faz tempo já que aconteceu. Foi no rasante com Marte, foi dia 2 de outubro, tá? Isso aqui foi dia 2 para 3 de outubro.
Naquela época falavam o quê? Não tem cauda porque ele tá se aproximando do Sol. Espera só ele chegar perto do Sol que aí vocês vão ver a cauda. Eita. E aí não teve, né? Até agora a gente não tem cauda nesse objeto. Inclusive, pessoal, vejam o vídeo de ontem, porque o 3 Atlas ele apresentou uma aceleração, tá? E a única forma de explicar isso como um cometa, essa aceleração como um cometa, era que, ele fez essa aceleração durante o rasante com o Sol, então agora ele vai bombar de atividade cometária. Vai ter uma sublimação absurda, evaporação absurda, cauda ionizada e parará. É o que os passapanistas estavam esperando. Estavam esperando. Só que saiu imagem ontem, do dia 5 de novembro, tá? Deem uma olhada no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. É muito importante. Não tem cauda. Não tem atividade cometária, tá? Inclusive, aqui falando sobre a Ana Paulina Luna, que ela foi lá, lembra que eu falei pra vocês ontem, vai ter uma reunião lá com a NASA, parará. Ela fez a reunião e ela colocou aqui, ela atualizou a gente. Acabei de ter uma boa conversa com a NASA sobre o 3 Atlas. Assim que o governo reabrir, eles liberarão as imagens e os dados. Infelizmente, por razões burocráticas, isso não pode acontecer até lá. Dr. Avi Loeb, Galileo Project e a Universidade de Harvard estavam corretos em sua análise inicial de cauda anômala. A NASA também observou isso. Tenho certeza de que esse será um dos muitos objetos interestelares que podem rastrear agora que a tecnologia avançou. Ou seja, agora, pra quem é aí, fã da NASA, o fandom da NASA aí, quem é fã da NASA, agora pode falar que tem anomalia no 3 Atlas na cauda, que não é cauda. Agora vocês podem falar, porque agora a NASA falou. E tem gente que só replica o que a NASA fala. Então agora, pra vocês aí, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, principalmente brasileira aí da NASA, podem agora chamar o 3 Atlas com jato ou cauda anômala, porque agora a NASA tá dizendo que, de fato, sim. A NASA deixa. A NASA deixa vocês falarem. Então pode falar sossegado. O que a China conseguiu perceber nisso? Lá no comunicado da China, que tá aqui, que tá tudo em chinês, e lógico, eu não falo chinês. Lógico não, né? Poderia até falar, quem sabe, mas não falo chinês. Aqui eu consegui traduzir e o que eles conseguiram descobrir com essa imagem? Que esse objeto, eles também consideram, vale ressaltar, como um cometa, e que esse núcleo desse objeto interestelar tem 5,6 quilômetros. Bom, tá batendo lá com Tá batendo números. com aquelas coisas lá. Então pensa, pessoal, a gente tá falando de um objeto que tem mais de 5 quilômetros, tá? Aí pelo menos 33 bilhões de toneladas. 33 bilhões de toneladas. E mais de 5 quilômetros. Isso dá o quê? A ilha de Manhattan, igual o Avi Loeb fala? Acho que é mais ou menos isso, né? Pega aí a sua cidade, o seu bairro. Quantos quilômetros tem? Abre o Google, só pra vocês terem uma ideia. 5 quilômetros é grande pra caramba. É um bairro, pelo menos um bairro, vai. 5 quilômetros, se eu não me engano, é o tamanho daquela nave do Independence Day, não é? 5 quilômetros? Era por aí. Era por aí, é mais ou menos isso. Então, é uma coisa grande. Se isso teve aceleração porque é cometa, tem que perder uma boa parte dessa massa. Então, vamos lá, tem 33 bilhões de toneladas, 5 quilômetros, então tem que perder aí próximo de 1 quilômetro de massa. Mas sabe o que é estranho? Percebeu? Tem que perder muito. Como que ele perderia isso sem fazer brilho nenhum, praticamente? Não Porque existe. não se falou de brilho. Não, teve sim um brilho. Não se falou absurdo. De cauda. Só que o brilho no azul que nunca foi detectado em cometa. Mais azul do que o Sol. Não, mas eu digo que era pra ele estar brilhante. Até nessa imagem da China aí, que tudo bem que é de antes, mas mesmo assim a gente não vê cauda, a gente não vê nada acontecendo quimicamente ali que seria normal pra um cometa. O que é normal de um cometa? Tem cometa que ele nem apresenta essa aceleração que dá pra você aferir ali. Essa aceleração não gravitacional. Porque a atividade dele às vezes é baixa, tá? Só que mesmo o cometa com atividade baixa, ele apresenta cauda, coma muito grande, cauda ionizada, que é o típico de um cometa ter cauda. Essa coisa simplesmente não tem cauda. E ela tá tendo aceleração muito maior do que outros cometas, só que sem ter a cauda dos outros cometas. Será que essa aceleração é maior do que a aceleração do dedo no like? Olha, eu acho que não. Eu acho que a aceleração do dedinho de vocês agora, indo no like, no joinha aqui no vídeo, ela é maior. Então, quem estiver curtindo esse vídeo, não esquece, deixa o like agora aqui, porque é só com o like de vocês que o nosso vídeo chega mais longe. E se você quiser saber mais ainda, ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda dar aquela força pra gente, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro. Seja um patrocinador. Seja um patrocinador aqui do nosso canal.
vai ter o nominho aqui passando, que inclusive agora atualizado, pessoal. Agora, Cris, atualizado o nome aqui de todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. E deixa aqui nos comentários se isso aqui é cometa ou se isso aqui é algo artificial. Vários indícios apontam para algo artificial. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Até porque, Cris, a gente tá de olho nos comentários. Sempre. Como disse ali a Luísa Fernandes. Boa noite, Richard e Cris. A tela do meu celular tá pegando fogo. Mas o fogo que ficou mais quente foi o do like. Taca o dedo no like, pessoal. Um salve pra Luísa. Obrigado, Arapiraca, Alagoas. Gleison Farias. Tive que entrar numa câmera fria pra ver o vídeo novo de tão quente que ficou a tela do celular. Tomem cuidado, porque a tela do celular de vocês agora também tá ficando quente e vai ficar mais quente, tá? E vai ficar mais quente. Aqui, ó, Andresa Silva, uma coisa muito estranha aconteceu com 3 Atlas, sendo que 3 Atlas é a coisa mais estranha já vista. É tipo, foi o vídeo de ontem. Algo muito estranho aconteceu com o objeto mais estranho que chegou no sistema solar. É basicamente tudo isso. Estranho. É tudo estranho nele, né? É tudo estranho. Mauro Guedes, minha fábrica de tecidos vai vender muito pano. Mauro Guedes, o novo bilionário. Haja pano pra passar pro 3 Atlas. A galera aí que gosta Passapanista. Passapanista de plantão. Então, agora vai precisar de muito pano. Mauro Guedes vai começar a vender. É o novo bilionário o novo do Elon Brasil. Musk. Novo Elon Musk do Brasil. Ponto. Da Dead Putz. Minha teoria é que o sinal UAU pode ser um pedido de SOS do 3 Atlas antes da destruição do planeta de origem. Eu gostei dessa, viu? Isso caso seja um objeto artificial. Não é que... Se a gente for pegar... Porque, assim, o 3 Atlas, ele vem de onde? Ele vem da mesma região que teve o sinal UAU. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui Outra em cima. coincidência. O sinal UAU foi lá em 1977, quando os astrônomos detectaram um sinal que pode muito bem, e tudo indica ter sido uma comunicação de rádio. Veio de uma parte ali do céu, próximo ali de Sagitário, no céu, e o 3 Atlas ele vem de lá. E se você for traçar a rota inversa dele, vai dar basicamente na região de onde veio mesmo o sinal UAU. Então, esse comentário, pode de verdade, ser mesmo. Faz Foi sentido. muito legal esse comentário. É algo a se pensar, né? Será que não seria um pedido de socorro ao invés de ter sido uma comunicação? Um SOS? Não foi só um... pode ter sido tipo um SOS, né? Alguma aquele coisa Mayday. Assim. Mayday, é tipo isso. E o Dr. John Brandenburg também falou sobre o 3 Atlas. Queridos amigos, o 3 Atlas continua sua jornada para fora na direção de Júpiter, mas continua nos dando um show. Pergunta: para onde foi a coma do 3 Atlas quando ele passou pelo periélio? Porque quando um cometa ele faz o rasante com o Sol, é quando ele apresenta a maior atividade. Aonde foi essa maior atividade? Porque a atividade de um cometa é o quê? O que é um cometa? O que difere um cometa de um asteroide? Basicamente, o asteroide é seco, um cometa ele brilha porque ele tem água. Muita água. Já ele começa que o 3... que nem fogo de artifício. Isso, já começa que o 3 Atlas ele não brilha dessa forma. Já começa que detectaram uma quantidade tão baixa de água, que foi a mais baixa já vista num cometa, tá? Que é de mais ou menos uns 4%. Só que aí que tá. Se ele tem uma atividade tão baixa, e então ele tá mais próximo de um asteroide ou de um cometa depletado, por que ele teve a maior aceleração que nem cometa de grande atividade apresenta? E aí ele coloca, né? Pra onde foi a coma do 3 Atlas depois desse periélio? Eu gostei que ele fez a pergunta que a gente aqui gostaria de fazer pra certas pessoas que falam aí. Essa atitude, né? Esse acontecimento já foi visto em algum cometa? Tell us the tale. E aí ele faz um trocadilho ali, né? Nos diga... Os contos da cauda. Nos diga os contos. É que em inglês tem tale de cauda e tale de conto. O tale é um conto, mas também é uma cauda. Então a cauda dele é um conto. É só o conto. É o conto do vigário, é mais ou menos isso. Só que só se escreve diferente, mas a pronúncia é basicamente a mesma. Agora, Cris, tem um novo objeto, tá? Que foi descoberto. Quem que descobre ele? O Borisov, que foi o astrônomo lá responsável pela descoberta do 2I Borisov, que foi o segundo objeto interestelar. Então, agora ele descobre um novo objeto, Cris. Mas que objeto é esse? O nome provisório ficou como GB00810. Magnitude dele, 10,5. Ou seja, mais ou menos ali igual ao 3 Atlas, tá? Mais ou menos igual ao 3 Atlas. O periélio dele tá programado para acontecer em 16 de novembro. Ou seja, o rasante dele com o Sol tá programado para acontecer no dia 16 de novembro. A gente descobre meio que agora, de última hora. Tá aí o objeto, né? Tudo indica ser um cometa de fato daqui do sistema solar. Não tem cauda também, mas
tudo indica ser um cometa, porque aqui a gente nota, de fato, alguma atividade. Durante o período ele vai passar metade da distância entre a Terra e o Sol, tá? E o nome oficial agora que foi dado é C/2025 V1 Borisov. E aqui a gente tem a órbita dele. Repara como é diferente do 3 Atlas. O 3 Atlas ele passa varado. Esse aqui não, ó. Ó como ele vai, faz uma voltinha ali, né? E faz esse rasante com o Sol. Ele parece ser da redondeza. Ele é da redondeza mesmo, né? Aqui tudo indica que ele de fato veio, né? A inclinação dele e tudo mais, tudo indica que ele veio mesmo da nossa nuvem de Oort, que é uma nuvem, né? Imagina uma casca ao redor do sistema solar inteiro. Todo esse arredor, né? Essa periferia é cheia de cometa. Então, às vezes, alguma coisinha que acontece lá, alguma perturbação que acontece lá, pode acabar lançando essas rochas aqui pra dentro. E aconteceu então, por alguma enquanto, perturbação. Ele tá fora de suspeita, então. E aconteceu alguma perturbação, viu, Cris? Só pode. Porque tem muito cometa, pessoal. Deem uma olhada no vídeo que a gente mostra o enxame de cometas que tá agora no sistema solar. A gente tem um enxame de cometas. Teve o cometa Swan, teve o cometa Lemon, agora esse adicionando. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar no card. É um recorde aqui em cima. de número de cometas. Não, é um recorde de verdade. Eu nunca vi tanto cometa sendo descoberto aqui no sistema solar. Eu nunca vi. Então aconteceu alguma perturbação. E sobre esse novo cometa, né, o novo cometa Borisov, que é o C2025 V1 Borisov, aqui a gente tem essa observação, né, em primeiro lugar aqui, ó, que foi do CUBSO. Aqui a gente tem uma outra do observatório Sky James Chopin, lá no Texas, Estados Unidos. E ele tá no céu, tá? Richard, será que vai dar para observar? Tudo indica que a gente não vai conseguir observar só de olhar para o céu. Você vai precisar de algum equipamento. Então, uma dica que eu sempre dou são aqueles equipamentos que a gente deixa o link aqui. Só que agora, você pode também ter acesso aos equipamentos aqui. Tem o binóculo Lelong 20x50. O linkzinho vai aparecer aqui, ó, na tela para vocês em algum lugar. Você pode ir lá e adquirir. Tem também o telescópio inteligente, o Seastar S50. O linkzinho também vai aparecer aqui em algum lugar. É uma coisa nova do YouTube aí, não é? Isso, é uma ferramenta nova aí do YouTube que vocês podem comprar através dos nossos links. Vão estar conseguindo adquirir o produto de forma mais fácil e ainda por cima vai estar dando aquela força, né? Colaborando com o canal, comprando através dos nossos links. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Ah, Richard, mas eu não vou comprar nem esse nem outro. Mas se você vai comprar algum produto lá no Mercado Livre, se você clicar no nosso link, mesmo que você não compre esse especificamente, você também está colaborando com o nosso trabalho. E esse objeto, ele tá no céu, e olha a posição dele que tá no céu, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra prontinho, Stellarium aberto. Já acrescentei aqui o novo objeto, o novo cometa aqui no caso, Borisov, tá? E aí, aonde que ele tá? Bem na constelação de Virgem, quer ver, ó? Eu vou colocar aqui no horário que ele tá visível nesse momento. Inclusive, boa pergunta, você acrescentou. Não quer deixar o link aí pro pessoal quem não sabe como acrescentar? Vou deixar o link, boa, Cris, aqui em cima, tá? Boa, você pode acrescentar lá no Stellarium. Aí. Como é que eu faço para colocar um negócio novo? Não vai ter no Stellarium. E aí, o que você tem que fazer para conseguir observar ele? Em primeiro lugar, só com binóculo também não vai ser possível, tá? Só com binóculo não é possível, porque ele tá com um brilho muito, muito baixo, muito, muito fraco, tá? Mas você consegue observar com telescópio, tá? E dependendo do telescópio, tem que ter um empilhamento para você conseguir observar. Mas se você for observar, é aqui, ó. Por volta das 4 horas da manhã, mais ou menos, ó. Ele tá muito baixo no céu. E à medida que os dias vão passando, ele vai ficando cada vez mais baixo. Por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, repara numa coisa. Olha a trajetória dele, o que ele tá fazendo. Ele tá vindo lá de baixo. Olha aqui tá o Sol, a Terra, né? Ele tá vindo lá de baixo. Vamos voltar um pouco no tempo. Ó, ele vem de baixo, ou seja, aqui ele estava visível para o hemisfério sul. Só que a gente não conseguia, a gente não conhecia ele. Nem sabia que ele Nem sabia que ele existia. E ele estava vindo. Aí ele é descoberto. Aí agora que ele foi descoberto, ele vai para o hemisfério norte. Ou seja, a gente não vai ter chance muito boa de observar daqui do Brasil. Mas, se você for rápido no gatilho e você já tem um equipamento astronômico, aí você pode tentar observar porque ainda dá tempo. Ó, você que acompanha a gente aí do hemisfério norte, de onde quer que seja, tem uma chance boa. Tem uma chance boa, porque agora pra quem tá no hemisfério norte, aí aqui, conforme ele vai perdendo altura pra gente no hemisfério sul, nos céus do Brasil, ele vai ganhando altura pra vocês que estão aí no hemisfério
norte, tá bom? Inclusive, mais uma vez, vou deixar o link dos nossos equipamentos que a gente indica, binóculo e o telescópio, aqui para vocês em algum lugar da tela. E Cris, o caos na Europa, ele simplesmente não para, tá? Ele não para. É que o Atlas está causando tanto que a gente às vezes até esquece um pouco do que está acontecendo lá, mas a coisa lá tá bombando, batido. viu? Não, a coisa tá bombando. Tá bombando. O espaço aéreo da Bélgica, há 2 dias atrás, foi fechado. Foi fechado. Nem os pilotos sabem o que está acontecendo. Se liga nesse vídeo. Olha lá. Um vídeo que um passageiro fez. Pelo menos, eles deram alguma desculpa pra isso? Qual foi a desculpa? Por que fecharam? De acordo com eles, ó. I don't have anything to tell you. O piloto falou. Agora, eu não tenho nada pra falar pra vocês. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E assim, a desculpa deles são drones não identificados. Se liga no tamanho desse drone não identificado. Olha esse vídeo aqui. Lembra o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado? Nessa mesma época. Lá nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, bombou, invadiu espaço aéreo, invadiu base militar, base nuclear. Falaram de drones do tamanho de SUVs. Do tamanho de SUVs. E aí, em primeiro lugar, ninguém sabia, FBI, CIA, ninguém, nada era autorizado pela FAA. Os governadores ficaram desesperados lá. Polícia, todo mundo desesperado, não sabia o que acontecer. Depois, simplesmente, meio que deu uma parada. Né? Começou, não é que parou, parece que não parou total, mas deu uma queda muito grande. E nunca teve explicação. Depois que o Trump ganhou a eleição, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha, isso é um drone? Não, fala sério, pessoal. Olha o tamanho disso. E aí, o que falam? Que isso replica algumas luzes que seriam tipo de drones e de aeronaves e tudo mais, pra dizer que aquilo seria uma aeronave... Essas luzinhas azul, vermelha. Replica. Só que o tamanho não condiz e o tipo de piscar não condiz, ou seja, poderia ser algo mimicking, que eles falam, né? Imitando. Tipo, imitando, se camuflando. Porque isso tá invadindo aeroporto, tá invadindo base militar, tá invadindo base nuclear. Em vários lugares do mundo, lá na Europa tá fora de controle e ninguém tem uma explicação. Cris, se fosse a Rússia, eles não saberiam? Pra falar, não, foi a Rússia por causa disso. Não, e seria fácil pra eles também, nem que seja jogar culpa. Não, e outra coisa, pra que a Rússia ia arrumar essa briga? Só pra ficar brincando ali de Henry, ganhei um novo drone, vou ficar brincando ali pra quê? Pra arrumar briga? Mais do que eles já têm? Não faz nenhum sentido, pessoal. Não, e veja que eles poderiam facilmente jogar a culpa pra Rússia, e eles não fazem. Não, eles até falam, isso pode ser, só que a Rússia fala, o Putin já tirou até sarro disso. Tipo, ele mesmo falou, eu não iria colocar meus drones lá no espaço aéreo deles, não faz sentido. E pra quê representantes também, porta-voz lá do Kremlin falou que não tem nada a ver, não é a Rússia. Ele falou, prova que é a Rússia, vamos ter uma reunião e vocês provam pra mim que é a Rússia, porque não é. E pra quê também, que eles vão ficar passeando lá em cima, fazendo o quê? E olha o tamanho, pessoal, disso. Isso é enorme. Isso é maior do que SUV. Isso é gigantesco, tá? E tá vazando aí essas imagens... E simplesmente, pessoal, essas coisas, na verdade, em alguns lugares eles já chamam de aparelho, né? Ou fenômenos aéreos, já estão chamando. Inclusive na Noruega e na Dinamarca, eles já falam que eles não chamam mais de drone propriamente dito. Você sabe que a coisa tá pegando quando eles mudam a classificação. Que nem mudaram de UFO, que aí inventaram o AP. Sim. O AP. E olha que o AP foi só pra tirar aquela coisa do UFO, que é o Unknown Flying Object, ou OVNI, né, que é o objeto voador não identificado. E aí virou o AP. Tentaram pegar ali uma sigla em português que seria FANI, Fenômeno Anômalo Não Identificado, mas não pegou. Eu nunca vi ninguém usar FANI por aí. Mas tentaram ainda fazer isso. Só que é OVNI, né? Objeto voador não identificado, ponto. Aí agora não pode falar que é drone, o OVNI eles mudaram pra, como é que é? Objetos? Objetos, aparelhos. Aparelhos. Sei lá. Engraçado que no Nordeste se usa muito esse termo pra OVNI, aparelho. No Nordeste, se usa muito mesmo. Lá eles não conhecem como OVNI. É muito como aparelho. Interessante, né? Interessante. E aqui, saiu aqui no site L'Avenir, o Conselho Nacional de Segurança tá tentando descobrir o que são os drones. Um centro lá de controle de identificação para descobrir chaque appareil, cada aparelho. Eles não sabem. É uma força-tarefa Simples pra assim. tentar descobrir. Engraçado que... Basicamente isso é uma confissão, a gente não sabe. Engraçado que foi lançado agora em agosto de 2025 um documentário lá na Bélgica falando sobre OVNIs que estavam sendo vistos aos montes na Bélgica.
Olha que interessante. Aí agora eles falaram que não, que estava contando muito com relatos de pessoas, o que não é confiável e tal. Pronto, agora não é só relato de pessoas, né? Agora a gente tem diversos Sabe vídeos. Que parece que eles não estão conseguindo segurar o número de casos, porque a intenção parece que é sempre abafar, mas não tá dando para abafar, você percebeu? Não tá dando. E Cris, como se não bastasse tudo isso, a gente teve ontem, olha o tamanho da tempestade solar que a gente tem no dia de ontem, tá? Ontem foi 5 de novembro. Se liga nisso aqui. Olha isso. Isso aqui é o índice que mede a perturbação no campo magnético da Terra. Isso chegou no nível G3, é uma tempestade solar forte mesmo. E a gente tinha avisado vocês. Foi tiro de bazuca que foi lançado na direção da Terra. E, assim, por enquanto, pessoal, esse tipo de coisa que acontece, tempestade solar mexe muito com o nosso campo magnético, tem o efeito de piezoeletricidade reversa, diversos estudos apontam que isso é gatilho para grandes terremotos, erupções vulcânicas, mudanças abruptas do clima, mexe com o nosso corpo também. E assim, se a gente for olhar até agora, terremoto de magnitude 6 ou superior, que são os grandes terremotos mesmo, a gente teve aqui 2, 3 e 4 de novembro, que inclusive foi depois também de uma tempestade solar. Eu vi até gente no comentário, aqui nos comentários dos últimos vídeos, falando lá no sul que teve muita coisa climática, parece mudança climática brusca. Que fez estrago. Sim, e a gente teve essas explosões aí de radiação de classe X. E tá alto, tá? Pode continuar tendo explosão de radiação aí nas próximas horas. A chance, ela passa de 20% de explosão muito forte. É classe X, é o tipo mais extremo que existe de explosão de radiação. E junto com elas, pode vir o quê? Pode vir a ejeção de massa coronal, né? Que é o tiro de bazuca do Sol. Aqui a gente consegue notar ontem, ó como que acontece aqui mais ou menos, quando chega aqui essa onda de plasma solar, pega o nosso campo magnético, entorta ali, enfraquece o negócio, né? E aí a gente tem todo esse magnetismo. Aqui a gente consegue notar quando teve o pico ontem dessa tempestade solar. E aqui, ó, uma tempestade solar está sendo esperada entre G2 e G3 para amanhã também. Então, ontem a gente teve uma G3 e amanhã, dia 7 de novembro, a gente está esperando uma outra G3. Sabe por quê? Só tá serelepe, hein? Olha isso aqui. De acordo com... Isso aqui é projeção da NOAA. De acordo com a NASA, a de ontem ia de fato atingir a Terra e atingiu. De acordo com a NOAA, não ia atingir a Terra de ontem. Só que a NASA acertou, né? Ó, olha lá, de ontem, ó, não ia atingir, atingiu. E foi essa primeira aqui, ó. Agora, olha o que tanto a NASA quanto a NOAA concordam. Que essa aqui vai atingir, tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Bang, pegando a Terra aqui, ó. Sol, Terra, aqui, ó. Olha lá, 3, 2, 1. Bang. Olha o tamanho disso. A cor aqui, essa cor preta, significa uma densidade de material solar, uma densidade de plasma muito grande. A gente vai ter um pico muito grande aqui no campo magnético, no impacto do campo magnético aqui no nosso planeta, e isso está sendo esperado para amanhã, dia 7. Na verdade, madrugadinha, entre hoje, dia 6, e amanhã, dia 7, tá? É que aqui tá no horário internacional. Então, se a gente for considerar por aqui, ó, a partir de umas 10, 11 horas da noite de hoje, já dia 6, a gente pode ter esse impacto, tá? E a gente tá tendo muito pipoco lá no Sol. Essas regiões aqui, ó, elas são muito complexas, extremamente complexas. Se a gente for pegar essa daqui, que é a R4274, olha isso aqui, a complexidade que tá. Quando você fala complexa, quer dizer que pode dar probleminha. Pode dar pipoco. Olha isso aqui. Isso aqui é extremamente complexo. Para quem já fez o nosso curso de tempestade solar, sabe do que eu tô falando. Isso aqui é sinal de perigo. Inclusive, se vocês querem que a gente volte com o curso, deixa aqui nos comentários, porque é muito útil. E, como eu disse, esse tipo de coisa afeta o nosso corpo, mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa saúde, mexe com o nosso cérebro. Tem diversos estudos apontando. E lá no nosso curso, vocês ficam peritos nisso. Vocês ficam sabendo de tudo, todos os efeitos, como prever a tempestade solar e tudo mais. Então, pessoal, é simplesmente imperdível. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse, que aí a gente pode reativar, né, Cris, lá o nosso curso de tempestade solar, tá bom? A gente continua de olho em tudo que acontece no Sol, no céu, no espaço. A HiRISE continua não liberando as imagens. E até a próxima. Fui, tal.